A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, voltando para mais uma meditação. E eu senti no coração de fazer mais uma minissérie, né, de meditações a respeito de um mesmo assunto, né, de uma mesma palavra. Porque uma palavra tem vários ensinamentos para nós, vários aprendizados. Então, eu senti novamente no coração de fazer uma semana com vídeos curtos, né? Para que a gente possa entender um pouco mais da palavra do Senhor e receber em nossos corações. Então, a palavra hoje se encontra em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: Jesus na casa de Marta e Maria. E diz a palavra: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então nós vamos falar aqui a respeito desses dois versículos 38 e 39, que diz que Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual ela, assentando-se também aos pés de Jesus. Olha que tremendo, né? Quando nós sentamos aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E aqui descreve bem, é bem explicadinho. Assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, que é a Bíblia, né? A palavra do Senhor está aqui. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, ao qual ninguém vai ao Pai se não for por ele, por Jesus, né? Então, que nós possamos fazer como Maria, né? Sentar aos pés de Jesus, porque é muito bom. A palavra é rica, ela tem tudo o que nós precisamos para o nosso dia a dia, para cada situação, para tirar todo o jugo, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que nós pensamos, né, que é certo, mas que quando a gente faz está errado, porque a palavra fala que é para a gente não se estribar em nosso próprio entendimento. Provérbios fala isso. E que maldito o homem que confia no homem. Às vezes nós pensamos que algo é certo, mas não é. Então, nós devemos caminhar à luz da palavra, não é? Se o Senhor diz que é assim, é assim. Não tem nem mais, nem menos. Não tem A e nem B. É assim, do jeito que a palavra diz, né? Então, assentando-se também aos pés de Jesus. Porque Marta sentava aos pés de Jesus e Maria também. Então, ela escolheu certo a parte dela. Ela tinha prazer em assentar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus ensinava. Porque é isso que a palavra nos ensina. É Jesus falando conosco. Então, que possamos trazer isso para nossas vidas, porque é prazeroso. Quando a gente começa a ouvir Jesus falar, a gente vai analisando, a gente vai trazendo, né, para dentro de nós, porque a palavra nos limpa por dentro. A gente vai confrontando, né? Ela confronta a gente. Aquilo que a gente pensa que é certo, aquilo que a gente está fazendo de errado, aquilo que a gente está tentando e que não dá certo. Então, a gente vai analisar o motivo, por que aquilo não está dando certo e analisar. E quando a gente começa a ouvir a palavra, o que o Senhor Jesus fala conosco, e a obedecer aquilo que Ele fala conosco, né, nos posicionando, aí as coisas começam a dar certo. O brilho aparece em nosso rosto, em nosso olhar, a alegria chega, a tristeza sai.
os impedimentos vão embora, caem por terra. E isso é maravilhoso. Os nossos passos passam a ser guiados por Jesus. E quando nós temos dúvidas de alguma coisa, nós chegamos até o Senhor e perguntamos a Ele, analisamos, olhamos a palavra dEle, nós oramos, perguntamos a Ele aquilo que nos aflige, aquilo que nós temos dúvida, e Ele nos responde porque Ele fala conosco. Então que possamos hoje, né, nos assentar mais aos pés do Senhor Jesus. Nós estamos em tempos que nós precisamos sentar mais aos pés do Senhor Jesus, ouvir mais o que Ele tem para nos dizer e obedecer também, né? Porque a partir daquilo também que nós ouvimos, obedecemos e comprovamos que dá certo, porque dá, não tem como dar errado. Nós passamos isso para outras pessoas. Então, outras pessoas também vão sendo beneficiadas, aconselhadas, né, por Jesus e andando também com Ele, no caminho dEle. E assim mais pessoas vão sendo curadas, vão sendo beneficiadas pela palavra do Senhor Jesus, pela companhia do Senhor Jesus, vão sendo cheias. Nós vamos sendo alimentados, né, espiritualmente. Assim como o nosso corpo precisa de alimento físico, né, arroz, feijão, café, pão, a gente precisa também do alimento espiritual, que é a palavra do Senhor, que é a oração. Então, que possamos fazer como Maria, escolher a boa parte, né? Escolher ficar sentados aos pés do Senhor Jesus. E não precisa muito não. Se você que está me ouvindo, né? Muitos que vão ouvir esta mensagem, muitos já se assentam aos pés do Senhor, já caminham com o Senhor. Então, que venhamos, né? Porque é para mim também, eu preciso também nos assentar mais. E aqueles que vão ouvir, que ainda não se assentaram aos pés do Senhor Jesus, façam uma experiência. Pega a sua Bíblia, porque eu creio que todos têm uma Bíblia em casa. E quem não tem, abaixa um aplicativo no celular, entra lá. Podem começar até mesmo por esta palavra de Lucas 10, a partir do versículo 38. Lê, convida o Espírito Santo para ler e meditar com você, para te revelar o oculto e o escondido, e veja como é bom. Lê uma vez, duas, três, analisa, se imagina naquela história e vem trazendo para si, para a sua vida, e veja quantas maravilhas que o Senhor fará. Depois volte aqui para me contar. Entra nos comentários, salve esse vídeo e volte aqui para me contar como foi a experiência com Jesus, como foi a experiência com o Espírito Santo. Eu creio que não tem como dar errado. Você vai amar, você vai querer mais e mais e mais e mais. Porque é um alívio, é uma alegria muito grande. É uma sensação de leveza, porque Jesus só nos faz bem. Ele é maravilhoso. Amém? Então, eu quero ouvir aqui os testemunhos de vocês, as experiências de vocês. Amém? E até o próximo vídeo. Fiquem todos com a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo.